Boa noite. Começando a retornar, né, a Cristiane, né, aí encerrando o estudo dela, que começa às 19, vai até às 19h30, e eu retornando, né, igual eu havia dito na última vez que nós estivemos juntos, que eu ficaria fora por 4 dias, né, 4 dias de cursos nossos, porque eu tive que fazer um curso dentro da minha área. Então, eu peço desculpa, né, e agradeço a paciência de vocês. E retornando aqui, fazendo uma pequena revisão, né, nós agora estamos na quarta parte do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando justamente das esperanças e consolações, um tema tão atual, né, nessa pandemia, porque ela nos assusta, né? Alguns de nós estão perdendo entes queridos. Ano passado, quando começou o processo, era uma coisa distante, a gente ouvia falar, fulano, ciclano, agora é uma coisa que está próxima, é um amigo de uma cidade muito próxima, é o vizinho, então a coisa começa a se aproximar, né? No capítulo das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, nós já falamos sobre o item, quando começa, né, nós falamos exatamente desse item aqui, que é o item felicidades, né, na verdade, esse item aqui, ó, da felicidades e infelicidades relativas. Relativas por quê? Porque os espíritos, né, que respondem a Kardec, eles deixam muito claro que a felicidade, como a gente já conhece na Terra, ela é uma felicidade relativa, né? Que em mundos mais ditosos nós vamos entender melhor o que é essa felicidade. Então, continuando aí a revisão, ele tem várias perguntas justamente em cima desse termo, né, que nós já passamos, e o item que nós paramos foi no item perdas de ente querido. É um item muito atual, toda hora chega a nós notícias, né, de amigos nossos que perderam algum ente querido para pandemia, né? E isso está um tema muito atual. Então é muito bom a gente estudar esse tema à luz da doutrina espírita, para que a gente possa se fortalecer espiritualmente falando, para evitar o desespero, né? Principalmente nós perdermos a nossa fé. Isso não faz muito sentido, a gente ficar questionando esse processo, né? Então, nós já falamos sobre a perda de entes queridos que nos são caros, ele falando sobre a dor, né, que a gente sente. E outra coisa que ele começa a conversar também, falando de que se deve pensar da opinião, considero profanação a comunicações com além-túmulo, isso é um preconceito religioso, né, diga-se de passagem, que o próprio Cristo, às vezes, fazia invocações, mas aí eles falam, mas o Cristo é o Cristo, ele pode fazer o que quiser, fica bem engraçado, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, é muito estranho, né? Então, não tem como nem defender. E nós paramos exatamente na questão 936. Né? Na questão 936, retornando então aos nossos estudos, a pergunta é como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram. Na verdade, é fácil a gente ver isso, né? Não sei vocês, né? Mas aqui em casa a gente brinca, né? Porque assim, filme muito, muito triste, a gente tem que chegar e distribuir toalha e lenço para todo mundo, porque vai ter lágrima rolando pelas faces, né? Nós aqui, a gente se envolve com o filme, né? A gente até brinca, vamos fazer uma sessão de desidratação, a gente usa essa brincadeira. Por quê? Porque você tem uma empatia com aquela cena, né? Você se sente dentro daquela cena, então você acaba exteriorizando seus sentimentos em relação ao filme. Agora, imagina que o personagem são personagens reais, né, de experiências vividas reais e sentimentos reais. Então, assim, o nosso sentimento acaba afetando do lado de lá e vice-versa, né? Tem cenas no livro do André Luiz em que o próprio André tenta ajudar
uma pessoa, mas ele ainda não está pronto espiritualmente falando, e ele acaba causando mais mal do que bem ao se aproximar do espírito desencarnado, hein? Não estou falando do espírito encarnado, não. Casos que a gente vê de espíritos que partiram, mas volta angustiado para perto de entes queridos e acaba perturbando espiritualmente. Tudo isso acontece e tudo isso é falado. Mas vamos ver o que eles respondem para nós. O espírito é sensível à lembrança e ao pranto daqueles que o amou. Mas uma dor incessante e desesperada afeta-o penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Ou seja, nós não estamos acreditando, né, naquilo que a gente estuda e de que Deus é que sabe o que é melhor para todos nós, né? É um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com aqueles que deixamos. O Kardec, inclusive, fala, né, faz um comentário: estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha partido é lamentar que ele seja feliz. Todos nós, é muito engraçado isso, né? Porque todos nós falamos o quê? Ah, do lado de lá é melhor que do lado de cá. Tudo bem, né? Eu sei que eu ainda não estou preparado para perder meus dois pais, meus dois jovens pais, um de 90 e um de 92. Não estou preparado, lógico que não estou. Mas se acontecer, que Deus me dê sabedoria para aproveitar, falando, nossa, mas muito obrigado pelos momentos que passei junto com eles, muito obrigado pela graça de ter sido filho deles. Então, assim, eu aprender a ser grato a Deus e à vida, né? Vou sofrer, vou chorar, nossa, né? Vai precisar de muito lenço para enxugar as lágrimas, mas eu não posso me desesperar. Por quê? Porque existe um plano de Deus, principalmente para nos tirar. Quem estudou comigo aí a terceira parte, lembra que tem uma parte do Livro dos Espíritos que deixa muito claro: fatalidade é o nascimento e a morte. Ele fala assim, se não tem jeito, chegou a hora de você nascer, você vai nascer, chegou a hora de você vai morrer, né, desencarnar. Então, eles deixam isso muito claro, então isso faz parte de um plano muito maior do que as minhas vontades. Tanto é que eu falo com as pessoas, quando falam, nossa, faz oração porque fulano internou. Gente, vamos fazer oração para que seja feita a vontade do Pai, né? E que se a vontade do Pai for igual à nossa vontade, que graça que vai ser, né? Mas sempre pedir pela vontade do Pai, não a nossa. A nossa é muito tendenciosa. A nossa, infelizmente, eu fico com tristeza de falar isso, nós somos muito egoístas ainda. Então, Deus faz um plano. Toda vez eu lembro da frase do Divaldo. O Divaldo virou e falou, tá, não preocupado que ele ia fazer a operação. Vocês devem estar lembrados da frase dele. Ele fala, gente, eu não vou morrer de Covid. Se eu precisar desencarnar, uma das ferramentas que a espiritualidade tem é Divaldo pegar Covid e desencarnar. Ou seja, ele deixa claro a confiança que ele tem no Pai. Então, ele foi para a operação dele, assim, literalmente de peito aberto, né? Por quê? Porque ele precisava dar uma demonstração clara e óbvia que ele confia no plano de Deus. Então, assim, ele não vai fazer nada no sentido de irresponsabilidade, ele não vai cometer excessos no dia anterior à operação, ele vai fazer todos pós-operatórios, ele vai fazer tudo como manda o figurino. Agora, se acontecer a fatalidade dele vir a óbito, então ele estava deixando claro, está nas mãos de Deus, isso faz parte do planejamento do Pai. Então, é igual eu falo, assim, na hora que alguém chega perto de mim, nossa, fulano saiu da UTI, não, graças a Deus, porque era todos os nossos desejos. Então, ou seja, nosso desejo está alinhado com o desejo do Pai. Ah, infelizmente foi, nossa, que pena. É um momento dele. Então, eu sempre oro nesse momento que Deus fortaleça espiritualmente a família e que receba o nosso irmão que foi de braços abertos. Porque se você para, imagina, é um momento que você está fazendo parte de um plano muito maior, né? Então, é muito importante isso. Não tem que ter aquele desespero, aí eu não aguento, nossa, como é... Não é ser insensível àquele momento, muito pelo contrário. Mas temos que ter a resignação de saber que o Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. Isso nós temos que ter essa confiança. E Kardec fala, aquele que parte antes é o primeiro a libertar-se, devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento que também nos libertaremos. Então, ou seja, o Kardec está deixando claro, gente, é um processo, né? Então, nós temos que ver isso.
E aí, mais para frente, ele deixa claro que a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá com relação à vida futura, da presença ao nosso redor daqueles que amamos, da continuidade de sua afeição e de sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, oferece-nos um supremo conforto numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode se comunicar. Você vê, ó, ele usa o termo nas mais legítimas, dor, né? Numa das causas mais legítimas de dor, quando você perde um ente querido, né? Então, essa força, né? Nós devemos ter essa força, essa vontade de pedir ao Pai, Pai, por favor, me fortaleça no momento de dificuldade. Então, perda de ente querido é um negócio assim que não tem jeito, e porque a gente sempre fala, a única dor suportável é a dor dos outros, a nossa dor é sempre maior de todas. Mas temos que ter resignação em relação a tudo isso, temos que ter essa resignação. É um processo. Então, para quem está chegando agora, né, boa noite, nós estamos continuando o nosso estudo, eu estive fora por questões pessoais, fazendo um curso, eu fiquei os 4 dias, né, de curso com vocês, desse estudo eu estive fora, mas estamos retornando o nosso estudo. Então, sejam todos novamente bem-vindos. Então, no item agora, a próxima, é o item decepção, ingratidões, afeições rompidas, né, na questão 937. Obrigado, Juliana. Na 937, nós temos a pergunta, né? Porque isso é muito comum, né? Principalmente quando a gente faz alguma caridade, né? A gente faz assim, a gente valoriza aquele trabalho que a gente fez, né? Nossa, fulano é muito ingrato, ele não reconhece o que eu fiz para ele. O que será que os espíritos nos dão como orientações? Então, vamos ver na questão 937. O que será que eles falam? A pergunta é: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não significa igualmente para o homem afetuoso uma fonte de amargura? Olha só, ele definiu como homem afetuoso. Gente, vamos lá. Uma pessoa afetuosa, né, ou seja, ela tem amor. Amor é um negócio que você dá. Se o outro vai receber, isso é detalhe. Olha o Cristo, como é que ele amava. Então, amor você dá. Eu estou num relacionamento, não está indo bem. Faz o meia-culpa. Como que eu dou o meu amor para o outro? Eu dou o meu amor em troca de alguma coisa? A gente sempre quer uma troca, um afetozinho. É uma coisa, continua. É aquele quadrinho que você sempre vê circular em WhatsApp, né? O que eu faço? Pai, dê amor todo dia. E se não funcionar, dobra a dose. Assim que ele fala, dobra a dose, né? Porque amor não tem jeito, ele cura ferida, ele cura raiva, ele cura mau humor. O amor é um negócio assim. Então, uma pessoa chega e é grossa comigo. Você simplesmente, né, está ali e fazendo igual a Madre Teresa de Calcutá nos ensinou. Olha, presta atenção, nunca é entre você e o outro, é sempre entre você e Deus. Naquele momento, o outro está manifestando daquele jeito, pode ser que Deus resolveu te testar naquele momento para ver como é que você anda, né, de paciência, aquela coisa toda. Não é fácil? Não é fácil. Tá? Eu sou humano, me vejo às vezes rabugento, xingo daqui, xingo dali, mas é possível. Isso é que é importante a gente pôr na nossa cabeça. É possível, tá? Então, vamos ver o que eles respondem a respeito da ingratidão. Bom, eles falam assim, sim, é uma fonte de amargura, mas nós não já ensinamos a lastimar, mas já os ensinamos a lastimar os ingratos e amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que o sofrimento que eles causaram. Então, ele não está falando para você reclamar deles, é para você ter pena mesmo. Por quê? Porque a situação deles é pior do que a da gente. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como o dele próprio. Aí eu falei, tá vendo? Olha o que eu falei. Pense que o próprio Jesus, quando na Terra, foi injuriado e desprezado, tratado como patife e impostor. Gente, você já imaginou você lidando com pessoas que você sabia que ia te vender, que ia te trair, que ia te abandonar?
e você lidando ainda, olha, com vocês que eu estou contando, vocês que vão falar sobre o meu evangelho para o pessoal da terra, é com vocês mesmos que eu conto. Então, é o trabalho que ele fazia. Ele sabia, ele estava lidando com o quê? Ele estava lidando com aquela sub-raça que existe no planeta Terra, chamada seres humanos. Não é ou não é? Então, aí ele pegou e falou, olha, é assim, ser humano é para lidar desse jeito que eu estou lidando aqui. Aí ele vem e continua, né? Que o bem que tem feito seja a sua recompensa nesse mundo, e não se importem com o que dizem os beneficiados. Quando você resolver fazer o bem, faça o bem pelo bem, não pela reação da outra pessoa, entendeu? A ingratidão é uma prova para a sua perseverança na prática do bem. Lembra que eu falei que você pode estar sendo testado? Lembra que eu falei? Ó, tá vendo? Ó, é uma prova para a sua perseverança. Será que você realmente está aprendendo a fazer o bem? Porque quem faz o bem, faz o bem. Vocês lembram do Chico? O Chico, quando saía para fazer o bem, não importava com quem estava brigando com ele. Ele era escorraçado da igreja. Quando o padre, que era amigo dele, veio a óbito, o que ele fez? Ele foi lá visitar. Foi lá no caixão visitar. Aí o outro padre começou a estigmatizá-lo, tentar fazer ele perder a paciência, que ele falou assim, não, padre, hoje eu só vim aqui me despedir de um amigo. Falou desse jeito, padre, ou seja, não adianta você brigar comigo, eu não vou brigar com você, né? E aí, ó, os que não lhe foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. E vamos orar para que eles não sejam duramente castigados, né? Porque qual foi a frase do Cristo? Lembra? Pai, perdoa, pai. Eles não estão fazendo a mínima ideia do que eles estão fazendo, pai. Não dá para o senhor fazer de qualquer jeito. Pega leve com a moçada, pai. Entendeu? Trazendo no jargão de hoje, é ou não é? Ele virou e falou, não dá, pai, não julga, pelo amor de Deus. Nós dois já sabíamos o que a gente ia encontrar aqui. E aí, porque naquele momento, o que poderia fazer? Vamos acabar logo com essa humanidade, porque isso não vai dar certo. Pelo contrário. Foi naquele momento ali que toda a humanidade passou a mudar suas atitudes e comportamento. Por quê? Porque eles foram perdoados pelo Cristo. O Cristo, por mais flagelo que nós estávamos fazendo, ele virou e falou, pai, perdoa, pai. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo, com quem eles estão lidando, pai. Então, eles são assim mesmo, né? Imagina o amor que ele estava emanando naquele momento. E nós, olhando, para nós, a gente olha aquilo como um sofrimento, né? Aquilo realmente é uma vergonha nossa, de não ter conseguido enxergar o maior dos exemplos que passou pelo planeta Terra. É uma vergonha para nós. Mas até hoje a gente nega o Cristo. A gente nega o Cristo ao longo do nosso dia. Presta atenção. É fato, né? Então, assim, a gente continua fazendo o mesmo processo e o Cristo falando o quê para o pai? Pai, perdoa o Oswaldo, pai. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele ainda está aprendendo. Ele está tentando estudar. Ele estuda todo dia. Ele tenta estudar na terça e na quinta. Pelo menos eu vejo ele lá de vez em quando estudando. Então, perdoa, pai. Dá um alívio. Dá um alívio. Não seja tão rigoroso. Não é assim? Então, a gente fala, a gente brinca aqui, né, fazendo piada com coisa séria, mas é porque é verdade. É verdade. Então, é por isso que ele fala, o ingrato, a gente tem que orar por ele. Tem que orar por ele, para ele aprender a entender o que ele está recebendo. E note que as pessoas mais ingratas são as que mais cobram, né? Por quê? Por causa do estado de espírito, infelizmente. Né? Fazer o quê? Eu vou deixar de fazer a caridade? Nunca, nunca. Né? Não tem jeito, é o que eles estão ensinando. Na 938, eles falam, as decepções causadas pela ingratidão não serão capazes de endurecer o coração e obstar-lhe a sensibilidade? Será que eu não vou virar como diz eu e um amigo meu, né, a gente brinca um com o outro, será que eu não vou ficar ruim, não? Aí ele fala, seria um erro, porque o homem de coração, como disse, será sempre feliz pelo bem que fizer. Ele sabe que se alguém não reconhecer nessa vida, na outra fará. E o ingrato sentirá, então, remorso e vergonha. E quando a pessoa reconhece tardiamente, né, ainda nessa vida, que você estava tentando ajudar, você já viu a vergonha? Às vezes até chora, às vezes a pessoa até chora de vergonha. Agora, imagine se você tivesse destratado a pessoa naquela época, e a pessoa fala assim, nossa,
eu te tratei tão mal, e mesmo assim você ainda foi uma pessoa tão íntegra comigo, não sei o quê. O seu comportamento, quando não existe o espaço da violência, e sim o espaço do amor, o que acontece? Você ensina de uma forma muito mais profunda as pessoas ao seu redor, né? Eu brinco, né, quando eu vejo assim, a pessoa está nervosa e xingando, esbravejando, e o cara chega e gente, ele é que fez errado, e ele ainda está bravo comigo, aí eu viro para a pessoa, fica calma. Ele está ressignificando o momento, só que ele não consegue, ele está lutando com ele. Olha só, de tão bravo que ele está, é por causa do ego dele, ele está tentando vencer o ego para conseguir chegar em você e te pedir desculpa. Então, não consegue. Essas pessoas, normalmente, ela xinga, ela põe a culpa em todo mundo, e no final, quando ela põe a cabeça no travesseiro, é que ela vai conseguir entender a ingratidão que ela tenha para com você. Mas aí, se você tivesse destratado a pessoa lá atrás, você a afasta de um momento muito bonito, que é um momento onde ela se reaproxima, e você vai ter a oportunidade, agradeça a Deus, a oportunidade de continuar fazendo um trabalho de caridade, né? Você vai continuar tendo a oportunidade. Não se acha melhor que você está fazendo caridade, não. Porque a caridade é quase que uma obrigação nossa, tá? Porque tem, principalmente para quem já entende. Então, a gente, quando tem oportunidade de fazer uma caridade, a gente tem que agradecer. Deus, obrigado por essa oportunidade. Então, se você afasta o ingrato de perto de você, você perde essa oportunidade de fazer a caridade. Isso é fato, não é boato, né? E aí, na 938A, ele fala, mas esse pensamento não impede o seu coração de se sentir ferido. Ou seja, ora, disso não pode nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Olha só o que o Kardec está falando. Eu sou um cara orgulhoso, né? Eu tenho direito a ficar ofendido. Aí ele está falando, ó, não é bem assim. Ele fala, sim, você pode até ficar, mas se você prefere a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade, diga-se de passagem, né? Aí ele fala, entretanto, se ele sabe que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que estavam enganados sobre ele, não deve lastimar a sua perda, né? Mas encontrará quem saberá compreendê-lo melhor. Mas ele fala, não se aflija por isso, é o meio de se elevar acima deles, você não tem que ficar se lamentando. É igual eu te falei, abençoa e passa, né? A natureza, aí Kardec até, ele comenta, é bacana esse texto aqui, que ele fala assim, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Uma das maiores alegrias que lhes são concedidas sobre a terra é a de encontrar corações que simpatizam com o seu. No mundo dos espíritos perfeito, em que tudo é amor e benevolência, ele vai encontrar essa felicidade, né? É muito claro isso aí, na relação que o Kardec está mostrando. Mas onde eu vou encontrar isso? No mundo perfeito. Ainda na Terra, não. É muito comum você ajudar um parente e o que o parente faz? Te vira as costas. Mas fazer o quê? Né? Você está na família que você merece. A verdade é essa. Então, nós chegamos agora num item que é muito interessante, as uniões antipáticas, na questão 399. Eu devemos fechar nessa questão, não sei nem se eu vou conseguir lê-la. Nos dias de hoje, eu estive conversando, inclusive, com a Cristiane, brincando com ela, né? Com esse confinamento das pessoas, essas uniões antipáticas apareceram. Por quê? Porque muitos relacionamentos foram relacionamentos que as pessoas aprenderam a conviver com aquilo que não as agradava. Algumas pessoas afundavam a cabeça no trabalho, por isso elas ficavam pouco tempo dentro de casa, e na hora que chegava em casa, a gente sempre tinha desculpa que eu estou cansado, e aí ia dormir. Então, assim, o relacionamento, ele não acontecia de uma forma saudável. Mas eles estavam conseguindo conviver, né? A mulher fingia uma coisa, o homem fingia outra, eles estavam conseguindo conviver. Aí tivemos que vir para dentro de casa, né? E aí as uniões antipáticas, elas surgiram de uma forma muito forte, né? E isso mexeu com o psicológico e emocional das pessoas. Tivemos casos tristes de aumento de agressões conjugais, né? E tivemos que desenvolver sinais de mulheres pedindo socorro. Então, isso é muito sério, isso é muito sério. Então, nós, espíritas,
se sentimos que a coisa está pesada, nós temos que procurar apoio com pessoas amigas e tentarmos desabafar o que está acontecendo. Por quê? Porque não temos que ficar sofrendo por causa da convivência, né? Isso é ruim, né? Mas tem que nos respeitar como seres humanos. Nada, 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 nada explica um comportamento agressivo dentro de casa, desrespeitoso, nada. Não existe nada que possa justificar isso. Igual, por exemplo, aconteceu muito no passado, né? Ela me traiu e isso é legítima defesa da honra. Isso não existe. Isso não existe. Se a pessoa te traiu, o relacionamento já está traído há muito tempo atrás, né? Não é assim dessa forma, né? E se você é o traidor, a vergonha pertence a você, né? Você trai a si mesmo primeiro e depois você trai a outra pessoa, né? Então é muito triste isso. Isso é uma constatação. Então, essas uniões antipáticas, nós vamos falar sobre elas na próxima semana. Próxima semana não, desculpa, na quinta-feira. E eu gostaria muito da presença de vocês. Agradeço a presença de todos, né? Mais uma vez eu peço desculpa aí de eu ter me ausentado esse tempo todo aí, mas foi por causa dos cursos. Mas estamos de volta, todas as terças, as quintas, às 19h30, para tratar da quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Nesse caso, das penas e gozos terrestres. Muito obrigado pelo carinho de vocês, um grande abraço.